crítica, não aceito qualquer conversa mole, não aceito qualquer pregação, não aceito qualquer conselho. Eu sou muito crítica, não deixo qualquer pessoa orar por mim, não deixo. Aprendi assim com o meu pastor, fui discipulada assim, e assim eu caminho, e isso é muito bom. Mas tem algo que eu tenho buscado na minha vida, é o discernimento de todas as coisas. Esse novo tempo que nós estamos vivendo é um tempo onde nós temos que buscar muito mais o discernimento. Quando a Bíblia diz que falsos profetas iriam se levantar, iria vir e dizer que era o rei, que era o Senhor, e está acontecendo isso. E é tão interessante que o profeta, ele já vem falando exatamente aquilo que nós queremos ouvir, né? Quem não gosta de dar cabecinha para um profeta, orar e ele falar tudo aquilo que você quer ouvir? Olha só, primeira coisa que um profeta fala, né? A sua vida financeira vai ser próspera. De hoje em diante você vai ser próspero. O Senhor está te dando um carro, está te dando a chave da vitória. O Senhor está te dando a chave da cidade. Nenhum profeta vem na sua cabeça e fala assim, ó, Deus está falando para mim, falar para você ler a Bíblia. Deus está falando para mim, para você ter um compromisso na tua igreja, para você jejuar, para você orar, para você se santificar, para você buscar mais. Dificilmente vai encontrar um profeta que te fala isso. Mas ele vai te falar, geralmente, aquilo que você precisa. Ah, o que é isso? É errado? Eu falo uma coisa para você. Cuidado quem você ouve. Cuidado quem você segue nas redes sociais. Cuidado. É um tempo de cuidado. Essa semana eu ouvi numa ministração bem bacana e pesquisando uns estudos, foi bem interessante o que os cientistas hoje estão tentando provar, o que o próprio Deus já falou lá atrás. Hoje a ciência está correndo atrás para provar o que a Bíblia já anunciou. Então, uma das coisas que é bacana, quando a Bíblia diz assim, ó, erguei os seus olhos e olhai para o alto, para o morro, para a montanha, da onde vem o seu socorro. Olha que coisa bacana. Hoje se prova que todo mundo que corre, nenhum desses corredores, ninguém chega no final, alcança a vitória e faz isso. Mas eles fazem o quê? Isso. Hoje a ciência está provando que fazer isso, você liga alguns neurônios teu que dá o hormônio da alegria, da satisfação. Olha que interessante. Quando a Bíblia diz, erga a sua cabeça, não está mandando. Um corredor chega no final, ele faz o quê? Ele faz isso? Ou ele faz? Sem saber, eles fazem isso. O próprio Deus já nos orientou lá no início de nós olharmos para cima. Porque é de lá que vem nosso socorro. A ciência vem atrás, tentando provar o que a Bíblia diz. Descobrindo o que a Bíblia já nos revelou. Olhando para cima, é de lá que vem o meu socorro. Olhando para os montes, olhando para o alto, é de lá que vem a minha esperança, é de lá que vem a minha certeza, é de lá que vem a minha alegria, é de lá que vem a minha satisfação, é de lá que vem o meu contentamento. Não é olhando para cá, mas é aqui. Daí você começa a descobrir o quão poderoso é a palavra de Deus. Não importa quanto tempo faz que ela foi escrita, ela continua tendo o mesmo poder. As mesmas orientações. O que nós precisamos fazer? Segui-la. Obedecer. Nos dobrar diante dessa verdade que a Bíblia diz. Por isso que hoje nós entramos em tanta confusão. Porque nós queremos discutir a palavra de Deus. Nós queremos pesquisar. Nós queremos provar. Não, porque é assim. Naquela igreja é assim que é falado. Porque a palavra é assim. Tem que fazer isso. Irmãos, em nome de Jesus, o nosso papel cabe obedecer a palavra de Deus. Nos dobrarmos diante dela. Nos prostrar diante do senhorio de Deus. É isso que cabe a nós. Não ficar discutindo a palavra. Não ficar procurando, outros caminhos. Não, a Bíblia fala para eu fazer. Então eu vou fazer. Em obediência à palavra de Deus. Eu vou me submeter. E falar sobre os dons espirituais não é fácil. Porque eu quero fazer uma panorâmica, que não vai dar para falar um de cada um. Porque tem um dom que tem todos os dons dentro.
Esse que nós vamos falar hoje, dons da revelação. Existem 3 palavras que fazem parte: a sabedoria, o discernimento e o conhecimento. Não tem como falar sobre o dom da revelação se você não tiver esses 3 conhecimentos. Se você não buscar a sabedoria, se você não buscar o discernimento e se você não buscar o conhecimento. Se você não tem a sabedoria de buscar o que é verdade, se você não tem o conhecimento de pesquisar o que a Bíblia está falando, se você não tiver o discernimento, você vai ficar voando. Você vai ficar voando o tempo todo. Então, a Bíblia, ela foi feita, ela foi escrita para ser lida. Não é para ser entendida. Não adianta você querer entender isso aqui, compreender, que você vai ficar nóia da cabeça. Você vai parar lá nas clínicas da Palmeira, lá. Em nome de Jesus. Todos nós, Paulo diz que nós somos um corpo, e todos nós precisamos receber os dons. Todos, não é talvez. Você tem que adquirir o seu, você tem que buscar o seu. Você tem, a Bíblia vai te dar isso. Quando eu estava estudando sobre isso, para falar que nós íamos para o Antigo, eu ia falar, como eu tenho dito aqui, né, o tempo da lei. Daí Deus falou comigo: filha, não se esqueça de falar que o Antigo eu falava face a face com os meus. Isso já me parou na sala, já fiquei lá prostrado. Falei: ô meu pai, Então esse Antigo também não é só coisa ruim, não é só o tempo da lei, olho por olho, dente por dente, arranca seus olhos, arranca seu braço. Não, é um Deus que fala face a face com seus filhos. Por isso que ele usava muitos profetas. Por isso, e nós vamos ler hoje um pouquinho sobre um dos profetas. E é um dos que eu sei que você gosta muito, que muitas vezes você cita, mas você nem o conhece muito bem. Eu também. É o profeta Eliseu. Então, vamos lá. 2 Reis, capítulo 6. Eu quero falar especificamente, começando no 8. Olha o que diz. Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. Esse dom de revelação, antigamente, também era conhecido como o dom da adivinhação. Hoje é errado isso, né? Não é verdade? Você vai lá e fala: o irmão tem o dom da adivinhação. Você fala: epa, isso não vem de Deus. Mas aqui no Antigo era muito normal isso. Eles tinham esse dom de adivinhação, que nós conhecemos como dom de revelação. Então, olha o que vai dizendo ali. Eu gostaria que alguém lesse. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Olha o que acontece. Ele consulta quem? Quem que ele consulta? Um homem de... Então, para falar com você, o primeiro pré-requisito tem que ser o quê? Uma pessoa de Deus. Uma pessoa de Deus, uma pessoa que é obediente ao Senhor, que tem uma vida em obediência, uma pessoa que não procura se beneficiar pelo aquilo que ela recebeu de Deus. Hoje muitos profetas têm fila, porque se acham o grande cara. Porque se vem até mim que eu vou orar e vou te revelar. Irmãos, discernimento, sabedoria, cuida para quem você empresta os seus ouvidos. Cuidado! Tem um monte de gente no nosso meio falando besteira, falando heresia, falando coisa que não fecha com a palavra de Deus. Não é porque é bonito, é bacana, porque fala bem que é de Deus. Cuida disso. Cuida disso. E olha o que ele vai dizer. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te. Se guarda. Se guarda, olha a palavra de sabedoria. Guarda-te de passares por aquele lugar. Olha a palavra de conhecimento, de discernimento, de aconselhamento. Cuidado, cuidado, cuidado de passar. Por quê? Porque os sírios desceram para ali. Quem que avisou Eliseu dessas coisas? Quem que avisou? Quem que revela
que os sírios estavam ali? Quem? O próprio Deus, o grande eu sou. Por que o grande eu sou se revela isso para Eliseu? Primeiro, porque Eliseu com certeza tinha um coração disponível, um coração disposto, um coração ensinável. Ele se submetia, ele parava, ele buscava, ele obedecia. Você quer receber o dom de revelação? Todos nós precisamos. Vai ter que começar a fazer essas coisas. Sabedoria, obediência, reverência, disposição, disponibilidade, ouvir mais e falar menos. Nós precisamos. E você começa a entender essa história, você começa a ver o que vai acontecer. Mas o 9 é a base que nós vamos pegar hoje. E esse 9, eu gostaria que você pegasse com a palavra rema para a tua semana. Cuidado, mas o homem de Deus enviou o rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Começa a tua semana guardando o teu coração, a tua mente, a tua alma. Guarda, para você não ter uma surpresa durante a semana. Para você não encontrar um acampamento dos inimigos, aonde, se você não tiver revestida com o poder do Altíssimo, com certeza você vai ser aniquilado. Isso é uma certeza clara. Então nós precisamos. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Olha que coisa tremenda, gente. Olha que coisa poderosa. Ele não, então é só hoje, amanhã eu já vou. Não, aqui a Bíblia vai relatar que ele se guardou muitas vezes. Ele se submeteu àquilo que ele ouviu de um homem de Deus. Ai, mas ele tem profetas de Deus? Com certeza. Mas sabe algo que é poderoso na nossa vida? Ia precisar de novo. Presta aqui, Abner. É isso aqui, ó. Consultar isso aqui. Consulta a palavra de Deus. Antes de você fazer qualquer coisa, de você tomar qualquer decisão, antes de você fazer um aconselhamento, antes de você fazer qualquer coisa na sua vida, não seja como aqueles que vão em embalo dos ventos. Não, consulta a palavra de Deus. Quer fazer um grande negócio? Consulta a palavra de Deus. Quer fazer, quero ir lá para Coxuximba? Consulta a palavra de Deus. Consulta a palavra de Deus antes. Tenha o cuidado, tenha o discernimento, tenha a sabedoria, tenha o conhecimento de buscar o que Deus tem para você. Já está aqui, não é talvez. A Bíblia já está pronta. Os teus dias, os meus dias, estão contados diante de Deus. Já estão contados, estão aqui. Agora nós precisamos dessa revelação. De que maneira? Conhecendo a palavra de Deus. Por isso que nós temos investido tanto tempo sobre a leitura bíblica. Não dá para você ser um cristão forte, fortalecido, se você não ler a Bíblia. Não dá. Infelizmente, irmãos, se você não tiver o hábito de ler a Bíblia, de colocar a Bíblia em prática na tua vida, você não vai ter raízes. Qualquer vendaval que aparecer, você vai levado junto. Por isso que cada vez mais surgem um monte de seitas diferentes, um monte de religiões diferentes, tudo com aparência de coisa boa. Gente, quem que não gosta de alguém pôr a mão na nossa cabeça e falar só aquilo que é bom? Gente, quem que não gosta? Um absurdo falar que você não gosta. Você vai viver 102 anos, você vai ter saúde completa, teus filhos, netos, bisnetos servirão ao Senhor, você vai ser próspero, na tua casa não vai faltar. Mas precisa de um profeta falar isso para nós? Por que não precisa? Porque já está onde? Escrito ao nosso respeito. Então é nós que temos que buscar. Então é o discernimento. Aprenda a discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Não é porque você gosta que é de Deus. E não é porque você não gosta que não é de Deus.
Ai, não, eu não gosto disso, isso não é de Deus. Epa! O que a palavra de Deus está falando sobre isso? O que a palavra de Deus está dizendo? Se eu gosto ou não gosto, continua sendo de Deus. Por isso que o discernimento faz parte do dom da revelação. Gente, eu sei que cada um aqui de vocês tem esse tipo de experiência. De Deus ter usado alguém de Deus para falar, para anunciar ou para alertar, como Eliseu fez com esse povo. Isso é real. É sabedoria, o dom da revelação. Ai, Marli, como que a gente tem isso? Buscando. Intimidade. Obediência. Obediência. Buscando essa sabedoria. Se Deus chamou a tua atenção na hora, não fica querendo ir lá bancar o bonito. Ai, Maria Marta, Deus falou comigo para eu falar com você. Não. Sabedoria. Os filhos do Senhor precisam ter sabedoria. Não é a sua sabedoria, é a sabedoria do trono do Pai. O próprio Deus fala, quem quer ser sábio, peça a mim. Eu darei abundantemente sabedoria. Basta buscar e se dobrar diante da sabedoria. Tá vendo como que é tão interessante falar sobre os dons? Que não dá para pegar, o dom da revelação é isso. Não! Existe um quadro que faz parte. Existe um quadro. Para eu entender o dom da revelação, eu tenho que conhecer algumas coisas. Eu tenho que conhecer a palavra de sabedoria, de discernimento. Eu preciso discernir as coisas. O que é carne, o que é alma, o que é espírito, é espírito. Agora, sabe qual que é a dificuldade da gente de andar com quem? Primeiro, porque os nascidos de novo, eles não poderiam ser chamados de crentes carnais, porque eles nasceram de novo. Está entendendo isso? Então, se você está falando com alguém, a gente não tinha nem que se preocupar se o irmão estava na carne ou não. Porque se ele nasceu de novo, é uma lógica que ele não é mais carnal. Mas ele deveria ser espiritual. Ah, mas um crente, a pessoa almática. A pessoa almática, ela é uma pessoa instável. Cada hora, cada minuto, cada dia, conforme a situação, ela está diferente. Ela é almática, a alma, é o centro. Ela se guia, ela se deixa viver pelas circunstâncias. O dom da revelação não é para um, é para todos. Se você for lá, nossa, eu notei tudo, deixa tudo anotado. 1 Coríntios 12, Reinaldo, ou alguém acompanha ali 12, começando do 1, Paulo vai começar a trabalhar a questão que nós somos um corpo. Ai do pé se não tem os dedos, ai dos dedos se não tem a canela, ai da canela se não tem o joelho, ai do joelho se não tem a coxa. Ele vai trabalhar essa questão do corpo que é fantástico para nós entendermos como é importante os dons espirituais. Quem achou? Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Exatamente. Paulo ele vai trabalhar a questão dos dons disso, começando por isso. Então, se você quer ficar bem, para me ajudar nas próximas aulas, lê o 14, mas... não é para ler daquele jeito, não. Lê bem bacana, lê o 12 bem bacana e não se preocupa com o 13, tá bom? Não se preocupa, que nós vamos indo e voltando no 13. Então, primeiro, o dom da revelação. O que compõe esse dom? Vamos ver se todo mundo guardou. Quais as 3 palavras? Sabedoria, discernimento, revelação e conhecimento. Não adianta, irmãos, nós temos que procurar conhecer para receber. Então, um dom da revelação, ele acompanha a sabedoria, o discernimento e o conhecimento. Pode falar, Ronaldo? Outra coisa, irmãos, cuidado quando você vai para lá pregar, ministrar, principalmente os líderes de célula, quem está à frente. Nunca fala, vocês, é nós. Você faz parte do corpo de Cristo. Até quando eu falo assim,
Eu falo, bom dia, família abençoada, que o Senhor nos dê um super dia, né? Deus te abençoe, Deus nos abençoe, Deus nos guarde, Deus nos livra, Deus fale conosco. Quando nós ministramos, nós estamos à frente, primeiro Deus fala conosco. Os líderes de célula sabem aqui a responsabilidade que tem sobre cada um de passar aquilo que Deus está falando. Não passa do teu jeito, do teu achismo, do meu jeito. É como isso daqui. É difícil eu seguir isso aqui. Por quê? Porque eu gosto muito de fuçar. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de correr atrás. Eu gosto. E isso é para dar uma visão que a adoração é para todos os povos, para todas as línguas. Não importa se foi no latim, no grego, no hebraico, salabraco, não importa. Adoração, o que é adoração? É reconhecer o que Deus é. Isso é adoração. É um ato extremo de amor. Isso é adoração. Se alguém chegar para você e perguntar o que é adoração, reconhecer que Deus é. Quem Deus é? O grande eu sou. Acabou. Não entra em discussão com a pessoa. Ah, porque Deus é isso. Não entra. Deus não precisa de advogado. Não entra. Não precisa ficar defendendo Deus. Ele não precisa. Quem Deus é para você? É o grande eu sou. Acabou. Acabou. Então, a adoração é reconhecer quem Deus é. E na outra sexta-feira, nós vamos falar sobre o louvor. O que é o louvor? É reconhecer o que Deus faz. Adoração, reconhecer o que Deus é. Louvor, reconhecer o que Deus faz. A Bíblia diz que Deus está procurando verdadeiros adoradores. Que o adore de que forma? Em espírito, em verdade, em sabedoria, em graça, em discernimento e em conhecimento. Um verdadeiro adorador tem isso daqui. Ele sabe quem Deus é. Ele sabe, não é porque o outro falou, é porque ele sabe. Porque o encontro com o grande eu sou gravou isso no coração dele. Ele sabe. Ele sabe. O verdadeiro adorador. Dom de revelação. Não precisa ninguém vir botar a mão na tua cabeça. Bênção se Deus usar. Nossa, eu falo, se Deus usar alguém de Deus para vir falar, meu Deus, eu vou receber, mas eu vou falar o que o Ronaldo falou. Vou pegar a Bíblia manda julgar todas as profecias. Não julga o profeta, não cabe a você julgar ninguém. É Deus quem julga as pessoas, não esqueçam disso. Mas a profecia eu tenho que julgar. Eu tenho que ver se ela está na Bíblia. Eu tenho que ver se ela faz parte da Bíblia. Senão, não é. Senão é a conversa do outro. Se não fizer parte da Bíblia, se não tiver calçado aqui, enraizado aqui, não é de Deus. Não perca tempo. A sabedoria. O discernimento, eu tenho que aprender a discernir. Eu tenho que aprender. Porque Paulo vai trabalhar isso. E ele começa, acho que é no início, o primeiro 12 que ele fala. Então, só um pouquinho. É o 12:1, né? Por favor, todos. Pode ler. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Está vendo o que ele está falando? Para nós. Irmãos, a respeito dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Daí ele vai continuar. Não seja como gentios. Sabe por que ele está falando? Ele está falando daquele gentio que ainda não se converteu. Daí ele vai pegar algo bem poderoso, que eu vou pedir para vocês abrir. É o Salmo 115. Começa no versículo 4. É isso que Paulo está dizendo ali no 1 Coríntios 12, no 2º. Quando ele diz assim, eu não quero que vocês sejam como os gentios. Era o povo que ainda não tinha conhecido e eles criam esse tipo de descrição. Maria Marta. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram. Olha de quem que Paulo, olha como aquele povo vivia. Eles acreditavam nesse tipo de coisa. Então, Paulo estava falando sobre isso. Paulo disse, não seja ignorante, vocês que já conhecem a verdade. Vocês não podem ser pessoas ignorantes. Vocês têm que conhecer. Não é ignorante estudioso ou não. É de conhecimento da palavra. Por quê? Porque antigamente os gentios faziam o quê? Criam em quê? Nesse tipo de Deus. O que eles tinham? Gente, todo mundo, principalmente os líderes de célula, tem que saber esse salmo aqui. Que alguém aparece na tua célula, começa a perguntar, por que você não crê em santo? Você vai lá.
tem boca e não fala, tem nariz e não cheira, tem ouvido e não ouve, tem perna e não anda, e daí vai lá descrevendo. Nós temos que saber para quando as pessoas virem, a gente não colocar os nossos achismos. Não, a Bíblia está dizendo, se você se pautar, se eu me pautar sobre a Bíblia, o que vai acontecer? Nós não vamos errar. As pessoas podem não gostar do que estão ouvindo, mas não é problema seu, porque você não está falando de você, você está falando da palavra de Deus. Essa é a diferença de uma pessoa ser guiada por Deus. Tem mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Israel, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Pai eterno, olha que realidade tremenda, que revelação. Por isso que Deus se revela a nós como eu sou o grande eu sou. Aquele povo, eles seguiam, eles adoravam, eles amavam, prestavam culto, reverência a esse tipo de deuses, porque eles não conheciam a verdade. Por isso que Paulo está falando, não seja como aquele povo. Nem todos, porque muitos se converteram. Passaram a ter uma nova visão de um Deus vivo, poderoso, soberano, grandioso, que fala, anda, cheira, sente dor, se compadece, é misericordioso. Um Deus que ouve, que abraça. Eu falo isso para minha mente. Mente, o Deus a qual você serve é um Deus vivo, invisível, mas vivo. Nós vamos buscar, essa semana nós vamos orar. Começando hoje, você vai tirar um tempinho todos os dias até domingo e orar sobre o dom da revelação. Pai, me dá o dom de revelação. Não para eu sair falando revelação, não. Para eu me converter a Ti e a aprender a ter sabedoria, conhecimento e discernimento.